só pedi para a família. Minha sogra sorriu quando minha tia perguntou por que eu não tinha recebido bife nem sobremesa. Ué, sou da família ou não sou? Perguntei ao meu marido. Não faça isso aqui não, murmurou ele, ainda mastigando. Mas a mesa inteira ficou em silêncio quando eu disse o que ninguém esperava. Meu nome é Isabela e sou casada com o Gustavo há 7 anos. Nós nos conhecemos por meio de um amigo em comum durante um clube do livro que acontecia aos sábados. Naquela época, eu já ralava em tempo integral no escritório de contabilidade de uma rede de supermercados da região. O Gustavo ainda estava na pós-graduação em administração pública. Ele costumava me olhar com uma espécie de admiração silenciosa e dizer: "Você é incrível, trabalha o dia todo enquanto eu só fico escrevendo memorandos de política e já reclamo de cansaço." E eu sorria, achando que aquilo realmente queria dizer alguma coisa. Quando ele conseguiu um emprego como analista de orçamento na secretaria da cidade, nos mudamos para um apartamento alugado e bem simples nos arredores de São Paulo. Foi quando conheci os pais dele, Cecília e Eduardo. Ela usava perfume Chanel com cheiro de julgamento, como se fosse uma coroa invisível. Ele apertou minha mão como quem espera receber troco. Já a irmã dele, Mariana, 2 anos mais velha que o Gustavo, nunca havia trabalhado na vida e se gabava disso como se fosse medalha olímpica. As primeiras palavras da Cecília para mim, depois de uma longa análise silenciosa, foram: "Ah, achei que você fosse mais alta." O Eduardo completou, sem perder o tom de desaprovação: "Então, Isabela, você não fez faculdade?" O "não fez" saiu impregnado de pena. Mas eu não me abalei. Eu tinha contas para pagar aos 18 anos e fiz minhas escolhas. Nunca me arrependi delas. Até que a família do Gustavo começou a me fazer sentir como se eu tivesse que justificar minha existência a cada encontro. Durante um tempo, o Gustavo ainda me defendia. Ele dizia: "Ela trabalha mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Meus pais podem ser meio exagerados, mas não leve a sério." No começo eu realmente não levava. Só sorria educadamente quando a Cecília aparecia com doces caros exclusivamente para o Gustavo. Também não comentei quando ela torceu o nariz para o café de marca genérica que eu servia. Com o tempo, porém, as rejeições se multiplicaram. Os elogios sumiram e as defesas do Gustavo evaporaram. "Ela nem mexe com investimentos", ouviu Eduardo cochichar um dia, depois de folhear o meu extrato bancário que, de alguma forma, a Cecília tinha conseguido. "Não sei como você aguenta", dizia a Mariana com aquela simpatia de farmácia vencida. "Eu jamais conseguiria lidar com tanto trabalho braçal." Às vezes eu flagrava a Cecília revirando minhas gavetas sobre a desculpa esfarrapada de procurar um guardanapo. Um dia ela puxou meu livro caixa, balançou a cabeça e disparou: "Tão pouca poupança e nenhuma carteira de investimentos. Gustavo, você devia ter se casado com alguém com pelo menos um plano financeiro." Mesmo assim, eu tentava. Em todos os feriados, aniversários e jantares desconfortáveis, lá estava eu. Eu cozinhava, limpava, sorria, servia bebidas. Num Natal, ganhei uma vela genérica, enquanto todos os outros receberam presentes personalizados com direito a cartões caprichados. Ninguém percebeu, nem mesmo o Gustavo. No nosso 6º ano juntos, comecei a ver meu casamento pelo que tinha se tornado. Eu era empregada com contrato vitalício registrado em cartório. Ainda assim, continuei. Não tínhamos filhos, mas tínhamos uma história. Achei que talvez, só talvez, com o tempo, a gente reencontrasse a cumplicidade do começo. Foi essa esperança boba que me fez continuar entrando na casa dos pais dele de cabeça erguida, mesmo com o coração encolhido. No verão passado, a família planejou uma viagem para uma cabana à beira do lago. A Cecília me disse para arrumar as malas. Viagem em família, segundo ela. Fui com o Gustavo até a casa dos pais dele, e eles simplesmente foram embora sem mim, enquanto eu estava no banheiro. "Simplesmente não te chamaram", disse o Gustavo depois, como quem comenta sobre o clima. "Minha mãe falou que devia ser só para a família."
Mas eu sou sua esposa, rebati. Mas você não é do mesmo sangue. Aquelas palavras cortaram fundo como faca sem ponta arranhando azulejo. E o pior, talvez ele soubesse disso e simplesmente não ligasse. Agora se aproximava o almoço anual da família, em agosto, com todos os parentes distantes chegando de avião. Naquele ano, por algum milagre, a empresa onde eu trabalhava resolveu dar 3 dias de folga para toda a equipe, coisa rara, quase lenda urbana. Eu podia ter ido à praia, mas fui convocada para o batente. A Cecília me ligou na noite anterior. Você vai ajudar com os preparativos. Os convidados esperam um certo padrão. Padrão, no dicionário dela, significava eu estar de pé às 6 da manhã, cortando legumes, espanando móveis, passando aspirador e até limpando marcas de dedo das taças de vinho. Enquanto o Gustavo e os pais dele tomavam café expresso no pátio, eu me virava com guardanapos de linho. A Mariana chegou perto do meio-dia e só disse: "Não esqueçam da opção vegana para tia Renata." E sumiu, como sempre. Na hora do almoço eu já estava um trapo, braços doendo, costas latejando e, para completar, sem nem ter tomado café. Os convidados chegaram calorosos e barulhentos, e eu forcei um sorriso acompanhando cada um até a mesa, enchendo copos e reaquecendo molhos. O Gustavo, nada. Quando pedi baixinho para ele trazer o assado, só recebi como resposta: "Você está indo muito bem." Foi só quando todos estavam servidos que finalmente consegui me sentar. Foi aí que a Cecília se levantou com um sorriso melado e disse: "Tenho uma surpresa só para a família." Ela sumiu na cozinha e voltou com uma bandeja. Sobre ela, 7 medalhões de filé mal passados e brilhando. Um por um, ela distribuiu para o Eduardo, para a Mariana, para o Gustavo e para mais 3 parentes. Depois levantou uma caixa branca cintilante. Tortas francesas importadas. Sobremesa especial, claro, só para a família. Todos fizeram e aplaudiram, menos eu, que fiquei com o meu frango assado meio comido da primeira rodada. O silêncio cortava o ar como navalha. A tia Patrícia, sentada ao meu lado, quebrou o clima e perguntou: "Cecília, você não fez um prato para Isabela?" A sogra me olhou como quem pisa em chiclete na calçada. "Só pedi para a família, claro." Meus ouvidos uniam, meu peito queimava. Virei-me para o Gustavo. Ele não ergueu os olhos. Apenas cortou o bife com a calma de quem corta papelão. A tia Patrícia se remexeu na cadeira. "Gustavo?" Falei antes que ele pudesse se esquivar. "Me diz, eu sou da família ou não?" O Gustavo continuou imóvel, mastigando devagar, como se minha pergunta fosse só enfeite de mesa. O silêncio estava tão pesado que parecia copo caindo no chão e quebrando em câmera lenta. A testa da tia Patrícia se franziu. "Gustavo, sua esposa acabou de te perguntar uma coisa." Ele, enfim, pousou o garfo, mais irritado do que assustado. "Não faça isso, Isabela. Não aqui, não na frente de todo mundo." "Ah, mas é exatamente aqui que eu vou fazer," respondi com voz calma, mas as mãos tremendo debaixo da mesa. A Cecília deu uma risadinha aguda, quase teatral. "Sério, Isabela? Isso é tão baixo para você? Fazer cena por causa de comida?" "Comida?" repeti. "Não é sobre bife nem sobremesa. É sobre como fui tratada por 7 anos, como uma inquilina na vida do seu filho, como a estranha que vocês nunca quiseram." O Eduardo zombou. "Ninguém nunca disse que você não era bem-vinda." "Não, vocês só disseram que eu não tinha educação, que não era material de família. Vocês falaram isso em cada olhar atravessado, em cada elogio venenoso, em cada vez que reviraram minhas coisas procurando defeito." A Mariana bufou. "Você está sendo dramática." Virei-me para ela. "Dramática? Você nunca trabalhou um único dia da sua vida. Eu sustentei esse casamento financeiramente por quase 1 ano, enquanto seu irmão fingia ir trabalhar todas as manhãs. Então sim, acho que tenho o direito de ser um pouco dramática." O Gustavo levantou a cabeça de repente. "Isabela, cala a boca!" "Ou o quê?
Vai perder a sua imagem de bom moço? Retruquei. Pois saiba que todo mundo aqui está prestes a descobrir que você está desempregado desde o outono passado. O salão inteiro parou. A Cecília piscou, surpresa. Do que ela está falando? O Gustavo gaguejou, mas nenhuma palavra saiu. Inclinei-me para frente. Ele foi demitido do cartório municipal depois de um erro gigante nos formulários de imposto de renda. Mandaram faturas erradas para centenas de moradores, algumas milhares de reais a menos. O Gustavo era o responsável pela revisão final. Ele não contou porque estava ocupado demais julgando o meu café barato. Isso não é verdade, tentou rebater, mas nem ele parecia acreditar no que dizia. Continuei firme. Desde então, eu paguei tudo: aluguel, supermercado, contas de luz, manutenção do carro, enquanto ele passava os dias procurando emprego no Letterboxd e se candidatando a vagas para as quais não tinha nenhuma qualificação. Um silêncio espesso se espalhou sobre a mesa, como óleo derramado. A tia Patrícia olhou primeiro para o prato, depois para o Gustavo. É verdade? Ele se levantou abruptamente. Isso é loucura, você só quer me humilhar. Não, Gustavo, você fez isso sozinho quando se sentou aí de braços cruzados e deixou a sua mãe me negar um prato como se eu fosse a empregada da casa. A Cecília bateu o copo na mesa como juíza de tribunal. Você não fala assim com o meu filho, e não fala comigo como se eu fosse descartável. Enfiei a mão na minha bolsa e puxei uma pasta fina de papel pardo. Coloquei-a diante do Gustavo. O barulho seco ecoou no silêncio. O que é isso? Ele perguntou. Minuta dos papéis da separação. Respondi. Já falei com um advogado, não vou esperar sua permissão. O clima congelou de novo. Até a Mariana esqueceu de mastigar. Você está exagerando, disse o Eduardo finalmente. Exagerando? Virei-me para ele. O senhor acha que não percebi cada suspiro sempre que eu entrava em uma sala? O jeito como olhava para as minhas mãos, como se estivesse procurando sujeira debaixo das unhas? A Mariana se intrometeu, a voz áspera. Você só está brava porque nunca vai se encaixar na nossa família. Você nunca teve classe, Isabela. Sorri de leve. Engraçado, porque sou a única aqui que sabe pagar uma hipoteca. A Cecília levantou-se da cadeira enfurecida. Acha que isso a torna superior? Você é só uma caixa de supermercado. Contadora, corrigi, firme. Em uma rede que acabou de me promover a coordenadora financeira regional. E ao contrário do seu filho, eu leio os documentos antes de assiná-los. O Gustavo empurrou a pasta de volta para mim. Você não vai fazer isso? Ah, eu vou. A voz dele falhou. Vai jogar o nosso casamento fora por causa de um almoço? Não. Eu estou indo embora porque fui tratada como uma estranha na minha própria vida. Porque você deixou que me esmagassem até eu esquecer que tinha escolha. Ele me olhou como se não me reconhecesse. Talvez não reconhecesse mesmo. Virei-me para a tia Patrícia. Me desculpe por você ter presenciado tudo isso. Ela pousou o guardanapo com calma e disse: Não se desculpe, querida. Você demonstrou mais dignidade do que a maioria teria no seu lugar. Então olhou direto para Cecília. E você devia ter vergonha. Humilhou sua nora na frente de toda a família. Ela não é mais minha nora, cuspiu a Cecília. Verdade, assenti, e nunca mais vai ser. O Gustavo baixou a voz para um sussurro. Você está falando sério? Vai me deixar? Não respondi. Apenas me levantei, fui até a cozinha, peguei minha bolsa no gancho da porta e voltei para a sala de jantar. Enviarei os documentos oficiais esta semana. A Cecília cruzou os braços, tentando se manter altiva. Não espere simpatia de ninguém. A tia Patrícia se levantou também. Na verdade, Cecília, acho que você vai se surpreender. A família está cansada desse teatro todo. Cansada de menosprezo e de crueldade fantasiada de tradição. A Cecília piscou, desnorteada. O que você está querendo dizer? Tô dizendo que não vou ao seu brunch de Natal este ano. Você não pode estar falando sério? Tia Patrícia olhou em volta da mesa. Alguns primos apenas assentiram, meio sem jeito.
Eu também já estava decidido. Levantei-me para ir embora. Gustavo ainda tentou pela última vez. Isabela, não faz isso, por favor. Parei na porta e respondi sem olhar para trás. Você teve 7 anos para me tratar como família. Escolheu o silêncio. E saí. O trajeto até meu carro foram os 10 segundos mais silenciosos da minha vida. Nenhum grito, nenhum passo atrás de mim, nenhuma desculpa improvisada. Apenas o som dos meus saltos batendo no chão e o calor de agosto subindo do asfalto da garagem. Não chorei. Não virei o rosto. Quando cheguei à minha entrada, agora era só minha, definitivamente, já tinha mandado mensagem para meu advogado. Era hora de prosseguir. A pasta era real, as conversas eram reais. Eu só não imaginei que precisaria usá-las tão cedo, mas não dava mais para adiar. A gota d'água não tinha sido o escândalo do almoço, mas o silêncio de Gustavo. Aquela semana virou uma mistura de papelada e café gelado. Passei a dormir no quarto de hóspedes e mantive distância. Gustavo continuava tentando minimizar a situação, como se fosse apenas uma briguinha doméstica, não uma rachadura irreparável. Pessoas se divorciam por traição, não por causa de almoço, ele dizia. Você está sendo dramática. Mas lá no fundo ele sabia. Parou de sair, de fingir que buscava emprego, ficava sentado, largado no sofá, como se a vida tivesse apertado o botão pause. Eu, ao contrário, me mantive ocupada. Aceitei uma promoção da matriz da empresa, coordenadora financeira regional, com aumento integral no salário e a possibilidade de trabalho remoto flexível. Planejava me mudar em 3 meses. Não contei nada, Gustavo. Pra quê? O que eu informei foi apenas a data da audiência. Nossa mediação foi marcada para 9 de setembro. Eu não tinha entrado com queixa por culpa, mas, sinceramente, havia culpa de sobra para enterrar um prédio inteiro. 3 dias antes da audiência, recebi uma ligação de tia Patrícia. Só queria que você soubesse, disse ela. Você não foi a única que viu. O que aconteceu naquele almoço foi um acerto de contas. Aparentemente, a fofoca correu mais rápido que áudio de WhatsApp em grupo de família. Os primos e parentes que ficaram calados durante a refeição ficaram indignados depois que fui embora. Alguns foram tirar satisfação diretamente com Cecília. Outros preferiram levantar da mesa e sair mais cedo. Tia Patrícia fez questão de contar tudo para o restante da família. As palavras dela eram simples, mas certeiras. Você não deixa alguém passar fome e chama isso de hospitalidade. O resultado? Cecília e Eduardo foram educadamente desconvidados de 2 casamentos que estavam para acontecer. Mariana, que adorava se gabar de ser presença VIP em qualquer festa, de repente não recebia confirmação de ninguém fazia semanas. Descobriu-se que reputação não dá imunidade. É tipo plano de saúde barato. Na hora do aperto, não cobre nada. Enquanto isso, Gustavo se desfazia. Uma noite cheguei em casa e o encontrei largado no sofá, bebendo, com o olhar perdido. Era isso que você queria, né? Queimar tudo, balbuciou. Não, respondi. Eu apenas parei de fingir que as cinzas eram flores. No dia da mediação, ele usava um terno apertado, sem coragem de me encarar. Eu fui de azul marinho, cabelo preso, e levei todos os recibos, transferências e extratos bancários que paguei no ano em que ele esteve desempregado. Meu advogado mal precisou falar. Os números gritavam sozinhos. No fim da sessão, Gustavo me olhou como se fosse finalmente dizer algo verdadeiro, mas o que saiu foi: Não acredito que você está fazendo isso comigo. Levantei-me e respondi: Não, Gustavo. Eu é que não acredito que você fez isso comigo. Quando o divórcio foi concluído, não organizei festa. Voltei para casa, pedi comida indiana e dormi 12 horas seguidas. O silêncio agora tinha outro sabor. Parecia justo, merecido. As semanas passaram. Cecília tentou salvar sua imagem mandando um e-mail cheio de frases genéricas. Sinto muito se você se machucou. Todos nós já dissemos coisas que não queríamos. Eu não respondi, apenas arquivei e segui em frente. A promoção me levou para outra cidade,
onde aluguei um apartamento ensolarado, com varanda voltada para o sul e uma máquina de lavar-louça que não fazia aquele barulho de liquidificador velho. Meus novos colegas mandaram plantas e cestas de boas-vindas. Meu gerente me disse: "Só ouvimos coisas boas de você." Foi a primeira vez em anos que me enxergaram pelo que eu era, e não pelo que eu não era. Numa noite de outubro, meu celular vibrou. Número desconhecido. Era Gustavo. A voz baixa, quase um sussurro. "Eu só queria dizer que sinto sua falta." Não atendi. Minutos depois, outra ligação. Resolvi ouvir. Ele disse: "Acho que nos perdemos. Eu devia ter feito alguma coisa naquele dia. Devia ter me levantado." Respondi: "Gustavo, eu te dei 7 anos. Eu sei. Eu tava com medo." "De quê?" "Da sua mãe. De tudo." Houve uma pausa longa. "Eu tava pensando em ir te ver, conversar cara a cara." Olhei pela janela para o meu novo horizonte e disse: "Não precisa. Tudo o que eu precisava ouvir, ouvi naquela sala de jantar." Ele não discutiu, apenas deixou o silêncio rolar. Antes que pudesse insistir, completei: "Não tô mais com raiva, Gustavo. Só percebi que não pertenço a essa vida, e ela também não me pertence." Ele suspirou: "Então é isso. É isso." Desliguei. Fiquei parada no meio da cozinha, apenas ouvindo. Nada de gritos, indiretas ou unhas batucando na mesa. Só eu, meu apartamento e um pé de manjericão, que, coitado, implorava por água. Algumas coisas não precisam ser ditas em voz alta para ferir. E alguns silêncios, quando bem ousados, conseguem curar. A história de Isabela não é apenas sobre um casamento fracassado, mas sobre a corrosão lenta causada pelo silêncio e pela falta de respeito. Por anos ela acreditou que suportar humilhações era o preço a pagar para manter a estabilidade de um relacionamento. Mas o que ela realmente mantinha era um vazio, disfarçado de união. O silêncio de Gustavo, mais doloroso que as palavras da sogra, mostrou que amor sem defesa e parceria não passa de conveniência. Quando alguém deixa de lutar ao seu lado, resta apenas o peso de carregar uma relação sozinho. O almoço em família foi apenas o palco onde anos de desprezo se acumularam até transbordar. E no instante em que Isabela levantou a voz, não apenas denunciou a crueldade da família, mas resgatou sua própria identidade. Muitas vezes o verdadeiro ato de coragem não é resistir até o fim, mas reconhecer que já não há por que resistir. A grande lição é clara. Amor não é silêncio cúmplice, nem aceitação cega de desrespeito. A vida nos ensina que não é obrigação caber no molde que outros criam para nós, seja sogra, marido ou qualquer figura de autoridade. Isabela mostrou que dignidade não se negocia e que mesmo depois de anos ainda é possível recomeçar. Ela não esperou um gesto de perdão, nem que a família mudasse, simplesmente decidiu não se submeter mais. Essa escolha é dura, porque envolve abrir mão de sonhos compartilhados, mas também liberta da prisão emocional que impede de crescer. O casamento não falhou por falta de amor, mas por falta de respeito e coragem de ambos os lados. Quando alguém nos faz sentir invisíveis, levantar a voz é mais do que protesto, é sobrevivência. Isabela provou que, às vezes, a maior vitória é simplesmente escolher a si mesma. Agora me diz, você acredita que o silêncio do Gustavo foi mais cruel que as humilhações da família? Já passou por uma situação em que só percebeu sua força quando decidiu dizer basta? Escreve aqui nos comentários. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, porque histórias de coragem como a da Isabela merecem ser contadas e lembradas.